Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 8. Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shatar receberam o ensinamento deles. Yehudá ben Tabai diz: ao julgar, não te constituas advogado. Quando os litigantes estiverem diante de ti, sejam a teus olhos como injusto. E quando saírem da tua presença, sejam a teus olhos como justos, porquanto aceitaram a sentença. O termo usado nesta Mishnah é orhe, adayanim. Em hebraico moderno, orer, dem, significa literalmente aquele que prepara a argumentação diante do juiz. Geralmente denota um procurador ou advogado. Neste sentido, a declaração seria uma exortação aos juízes para que não hajam inadvertidamente como advogados de nenhum dos litigantes. Não os ajudem, nem mesmo involuntariamente pelo tipo de questionamento que empregam ou na reformulação de suas demandas. A palavra orhe, contudo, pode derivar do grego archi, que significa principal, supremo, como em arqui-inimigo ou arcebispo. Portanto, Yehudá ben Tabai está de fato recordando aqueles que aplicam a justiça a não se considerarem arquijuízes. Eles não são oniscientes nem infalíveis, que não fiquem arrogantes ou se deixem arrastar pelo sentimento de seu próprio poder. Aqueles que pronunciam a sentença são sócios do Todo-Poderoso e exercem suas prerrogativas somente com sua graça e ajuda. Sejam, a teus olhos, como injustos. O juiz inicialmente deve adotar uma atitude cética em relação a todas as demandas e manter sua suspeita. As reclamações de todas as partes devem ser consideradas questionáveis. Caso tenha uma mente impressionável, ele acabará acreditando em todos e endossando demandas conflitantes. Existe uma velha história sobre um casal que estava discutindo e foi ao rabino apresentar os seus problemas. Quando a esposa fez a sua apresentação do caso, o rabino disse: "Você está absolutamente certa?" Mas quando o marido apresentou sua versão da história, ele disse: "Você está absolutamente certo?" Depois que ambos se foram, a esposa do rabino disse a ele: "Certamente não podem ambos estarem com a razão." E ele respondeu com equanimidade: "Você está absolutamente certa." Porém, uma vez que o julgamento esteja encerrado e a sentença proferida tenha sido aceita, então encare ambos como honestos. Não fique pensando que um dos litigantes tentou possuir algo que, de acordo com o julgamento, não lhe pertencia. Não condene retroativamente o homem porque ele foi considerado culpado. Ele podia estar errado devido a um engano e não por má intenção. A questão é que ambos aceitaram a decisão, ambos agora se submeteram à lei, ambos são honestos. Frequentemente, é claro, os causadores de um processo continuam discutindo mesmo após a sentença ter sido proferida. Não aceitam o veredito como um reflexo da veracidade do assunto. Este pode muito bem ser o significado das palavras da Mishnah. Quando saírem da tua presença, depois da decisão do juiz, eles ficam de pé e discutem. Em tais circunstâncias, os litigantes perdem o direito de serem considerados estimáveis. Considere-os culpados. Há ainda outro sentido na ordem, que sejam a teus olhos como injustos. Para começar, há uma impropriedade prima facie no fato de haver se envolvido num litígio. Se ambos fossem genuinamente piedosos, teriam chegado a uma solução de compromisso há muito tempo. Nenhum deles insistiria na letra da lei, prefeririam renunciar a alguns de seus próprios direitos. Quando Moisés viu dois hebreus discutindo, imediatamente disse ao agressor: "Por que feres a teu próximo?" Agora, como Moisés sabia qual deles estava errado,
Mas talvez a resposta seja que, se uma disputa persiste, deve haver um elemento de iniquidade em ambas as partes envolvidas. Orhe Adayanin também pode significar aqueles que dispõem ou preparam os juízes. A história está repleta de exemplos de indivíduos intrigantes, politicamente poderosos, que colocam reis no trono e juízes no tribunal. Mas é claro que o poder de impor é geralmente acompanhado pelo poder de depor. É necessária autêntica integridade para um juiz manter estrita imparcialidade diante de um litigante, que tenha o poder de depô-lo. E assim Yehudá ben Tabai diz: não permita que aqueles homens de poder que nomeiam juízes o influenciem. Existe uma história de um jovem rabino que foi nomeado líder espiritual de uma comunidade pelo barão Rothschild. No dia seguinte à nomeação, Rothschild compareceu diante do rabino num processo com um homem pobre. O primeiro apresentou com veemência o seu caso e exigiu justiça. O rabino ouviu todas as evidências e então disse: eu sei que o senhor é o presidente desta comunidade, mas, com base nas evidências apresentadas, o senhor não tem razão. Eu sinto muito, mas devo decidir contra o senhor. Um largo sorriso cobriu o rosto de Rothschild à medida que ele caminhava em direção ao erudito para apertar-lhe a mão. Este é o tipo de rabino que eu quero, disse ele. Rothschild prosseguiu e explicou que aquela demanda, o Din Torá, era fictícia, idealizada apenas para testar a imparcialidade e independência do rabino. Fim da Mishnah de número 8. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos! Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 9. Shimon ben Shatar diz: interroga exaustivamente as testemunhas e escolhe bem as tuas palavras, pois talvez elas induzam as testemunhas a falsear a verdade. Um dos sinais mais confiáveis da veracidade de um depoimento é a capacidade da pessoa que o faz de manter-se fiel ao seu relato. Se a testemunha estivesse dizendo algo falso, a tendência dela seria de mudar alguma coisa cada vez que repetisse suas informações. Para que se possa analisar adequadamente os depoimentos, é preciso elaborar perguntas que abordem o mesmo assunto, a partir de ângulos diferentes. Seja minucioso e abrangente em seu exame das testemunhas. Interroga exaustivamente as testemunhas, escolhe bem as tuas palavras, pois talvez elas induzam a falsear a verdade. Existe uma tendência quase inconsciente de formarmos nossas frases de um modo tendencioso que indica a pessoa astuta qual a resposta que gostaríamos de receber. A psicologia moderna confirma esta importante ideia ao ponto de reconhecer que até a inflexão e o tom de um entrevistador, quando formula suas perguntas durante uma pesquisa, pode afetar os resultados a serem obtidos. Pode haver também uma alusão histórica na ênfase dada por Shimon ben Shatar à palavra testemunha. Sabemos que este mestre viveu durante o auge da disputa com os saduceus. Uma de suas interpretações divergentes da lei bíblica era a sua insistência de que a evidência de um testemunho seria base suficiente para uma sentença condenatória. Daí a ênfase da nossa Mishnah. Assegure-se de que haja testemunhas, pelo menos 2 e não somente uma, como ensinaram erroneamente os saduceus. O Talmud adverte: se a inclinação para o mal te diz peca e o Santíssimo, bendito seja, te perdoará, não acredites nela. Talvez você se pergunte: quem testemunhará contra mim? Afinal de contas, no juízo final você estará morto e os mortos não estão qualificados para servir de testemunhas. Não é assim, diz o Talmud.
As paredes da casa de um homem testemunharão contra ele. Sua própria alma, assim como os anjos que acompanham cada ser humano, serão testemunhas. O que dirão as paredes do seu lar? Você tinha uma mezuzá no batente da porta? Observava a kashrut e o shabat? Deixava entrar o pobre? Dedicava tempo ao estudo da Torá? O que a sua alma irá revelar? Seus desejos, aspirações, metas e ideais. O que os anjos testemunharão? Você frequentava a sinagoga? O quanto era devotado? Servia ao Eterno com alegria? Estas podem muito bem ser as testemunhas a que a Mishnah se refere. Interroga exaustivamente as testemunhas. Contemple bem as paredes da sua casa. Você está fazendo algo que teria vergonha de revelar à corte celestial? Examine a sua alma diariamente e considere que tipo de testemunho está acumulando. Avalie continuamente seu comportamento, tanto em seus negócios quanto em sua participação na comunidade. Esteja consciente dos testemunhos que está acumulando. Fim da Mishnah 9. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!